Mas cadê o nosso salário? Aumenta? Hein? A gasolina é um negócio louco. Tá no quê? No 15º aumento já? Daqui a pouquinho a gente chega no aumento número 15 da gasolina. E o gás, que loucura. E os medicamentos, gente, a indústria farmacêutica, meu Deus do céu. Eu vou até perguntar para o nosso economista, não havia como ter um pouquinho de sensibilidade nesse momento, essa sucessão desenfreada de aumentos, aumento no valor dos derivados do leite, anúncio de reajuste no valor do gás natural, vai ter repercussão no nosso gás de cozinha? A população como é que fica, afinal? Fernando Carvalho, vamos conversar com ele, é economista, especialista no assunto. Fernando, seja muito bem-vindo, mas que situação dramática essa, economista Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fernando. Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos que nos assistem de casa. A situação, os indicadores da economia brasileira são preocupantes. Ano passado nós fechamos com inflação de mais de 4,5%. Esse ano, só nas refinarias, a gasolina subiu mais de 51%, o diesel 41%. E é bom que a gente fique atento, porque 75% do nosso transporte no país, ou seja, nosso modal de transporte é terrestre. Então, isso vai impactar diretamente na cadeia de distribuição e no preço final ao consumidor, como no caso dos derivados de laticínios, que estávamos discutindo aqui anteriormente, né? A situação está difícil. É aumento nos custos para os produtores que são repassados para os consumidores. E o auxílio emergencial, que evitou aquilo que seria um ano catastrófico de 2020, esse ano são 22 milhões de brasileiros a menos alcançados com esse auxílio. E também o valor reduziu. Ele varia de R$ 150 a R$ 375 em 4 parcelas, né? Tivemos um aumento também aí do gás natural de 39%. E a gente sabe que 40% dessa produção de gás vai para a indústria, né? Os outros 30% aí para geração de energia e transporte. Ou seja, a cadeia de distribuição está sendo atingida e isso, de algum modo, vai voltar para o bolso do consumidor. Ô, Fernando, e uma pergunta que é necessária, o que se pode fazer nesse momento? Se é que há algo para se fazer, existe uma luz no fim do túnel, quais são as atitudes que nós podemos tomar para minimizar, para mitigar essa crise tremenda? Existe alguma possibilidade? Sim, existe sim, Sérgio. Veja, o Estado brasileiro ele ainda é o principal agente econômico, né? Então, o mercado ele aguarda sinais do Estado brasileiro de atuação na economia, seja diminuindo a carga tributária, atuando, injetando mais recursos na cadeia produtiva, linha de créditos acessíveis a micro e pequenos empreendedores, a grandes empresas, né? Melhorando a contratação dos postos de trabalho. A gente também está com um desemprego enorme no país, mas é uma realidade mundial, né? É uma crise global, a falta de suprimentos na indústria automobilística, semicondutores, a indústria metalmecânica. Então, esse é um momento difícil para o mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente acredita que tem que haver uma articulação entre o governo federal, estados e municípios e não deixar que cada um tome a sua própria política e saia fazendo aquilo que acha que é o melhor para seu estado ou seu município. Obviamente, prefeitos e governadores estão fazendo ao máximo para proteger a população, porém, há que haver uma articulação com o governo federal. Somos entes federados e só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a cada R$ 100 arrecadados pelo Estado, 70 fica com a União, 20 com os estados e 10 com os municípios. Então, a lógica deveria ser inversa, né? A vida acontece nos municípios. São os municípios que estão sofrendo e padecendo com a pandemia. É onde nascem pessoas, onde morrem pessoas, onde é construído e arrecadado impostos. E a lógica no Brasil é completamente inversa. R$ 100 arrecadados, 70 vai para a União, 20 para estados e 10 para municípios. Há que haver uma reforma tributária, uma melhora no Pacto Federativo, senão vai ser muito difícil da gente sair dessa situação em que nos encontramos. Eu ia exatamente te perguntar a respeito do avanço da reforma tributária. Ninguém aguenta mais. E o que você cita é muito importante, a falta de conexão, a falta de comunicação, a falta de troca de informações com todos os poderes constituídos, em todos os níveis, o nível federal, municipal, estadual. E uma outra questão específica agora, Fernando, os 39% de aumento no gás natural. Isso vai implicar também necessariamente no aumento do gás de cozinha, né? O gás comum que nós usamos, que a dona de casa usa, Fernando? Veja, esse é um aumento que vem da cadeia de produção de petróleo, ou seja, tudo que aumenta nas refinarias, na cadeia, naquilo que há petróleo envolvido, que há produção, né,
de petróleo ou de gás natural, de algum modo vai voltar para os consumidores. Seja no gás liquefeito, esse que aumentou foi o gás natural, aquele que é distribuído para as indústrias e veículos automotores e geração de energia elétrica, mas em algum momento, se continuar assim, visto que a política de paridade de preço internacional adotada pela Petrobras, ela acompanha o mercado internacional, se houver aumento nos próximos dias, com certeza isso vai vir para as bombas de combustível, na gasolina e no diesel, e também para o gás que chega na cozinha da dona de casa e do consumidor brasileiro. Fernando, só posso te agradecer. Muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu tempo, e torcemos para que nós possamos, afinal, atravessar essa crise, talvez a mais profunda que eu já tive conhecimento, que eu já experimentei. Muito obrigado, Fernando, e uma ótima tarde. Sérgio, boa tarde. Muito obrigado.